Oi pessoal, como vocês estão? Estão se divertindo muito em casa nesse período? Mas agora a gente vai dar uma paradinha para a nossa aulinha de domingo, tá? Ok? E a nossa aula de hoje a gente vai falar sobre oração. Na verdade, na aula de hoje Jesus vai ensinar sobre o que é oração, tá? Mas antes da gente começar a nossa aula, a gente vai fazer o que a gente faz todo domingo, a gente faz uma oração. Então, para a gente fazer uma oração, eu vou pedir para vocês fecharem os olhinhos para a gente conversar com Deus, tá bom? Deus Pai, muito obrigado por tudo que nos deste, obrigado pela minha família, proteja-nos e abre o meu coração para a aula de hoje, para que eu aprenda tudo e todo conhecimento entre no meu coração. Em nome de Jesus, amém. Uma das formas da gente fazer uma oração é a gente fazer um louvor, cantar uma música, tá ok? Então hoje o tio trouxe uma musiquinha para vocês, que a gente vai cantar, tá bom? É uma música que fala sobre a oração. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos, ouvir a voz do Salvador. Bem, agora depois que a gente cantou, vocês se lembram que na aula passada Jesus estava lá no Monte das Oliveiras falando sobre sal, sobre a luz, né, que ilumina, que a gente tem que levar a luz onde tem trevas, né, onde tem escuridão. Aí a tia Jéssica falou sobre os apóstolos, sobre os discípulos que Jesus tinha. Ele tinha quantos discípulos? 12, né? Estão lembrados? Tinha Simão Pedro, que era conhecido por Pedro, tinha o André, tinha o Tiago, o João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Simão, que é outro Simão, não é o Pedro, Tadeu, Tiago e Judas. Então eram 12 discípulos que seguiam Jesus, que deixaram tudo para trás e seguiram Jesus. Tá ok? E como é que Jesus pregava? Como é que Jesus falava naquela época para as pessoas? Jesus falava assim, como na igreja tinha um microfone, as cadeiras para as pessoas, todo mundo ficava sentadinho, Vocês acham que era assim que Jesus falava naquela época? Não. Jesus falava assim, ó, todo mundo ficava em pé, Jesus subia às vezes em um lugar bem alto para que todo mundo conseguisse vê-lo, não tinha microfone, não tinha nada para ajudar, ele tinha que ir na voz. Mas mesmo assim, muitas pessoas iam para escutar Jesus, as pessoas precisavam de Jesus e precisam até hoje, né? E aí Jesus subia lá naquele monte e começava a ensinar um monte de coisas para ele. Tá. Mas vocês acham que Jesus orava ou ele só contava, só falava com as pessoas? Vocês acham que Jesus orava? E os discípulos? Os discípulos oravam também? Jesus orava sim.
Jesus, vez por outra, ele se ajoelhava e falava com o Pai. Era a única forma de falar com o Pai quando ele estava aqui na terra. E assim como Jesus orou, os discípulos também eram chamados a orar e também oravam, tá ok? E assim como Jesus orou, nós devemos orar. Nós devemos orar para falar com Deus, assim como a gente fez hoje na aula. Então, a forma de a gente aqui na Terra conseguir falar com Deus é através da oração. E a gente vai ver que, para a gente falar com Deus, a nossa oração para ser ouvida, ela tem que ter o nome de Jesus para levar a nossa oração até Deus, né? Então, imagina que a gente está aqui, né, do lado de cá desse precipício aqui, e Deus está do outro lado, e a gente não consegue chegar lá do outro lado, né? Então, para a gente falar com Deus, a gente precisa de uma coisa, precisa de Jesus para fazer a ligação da gente com Deus. Então, por isso que toda oração, não sei se vocês notaram, toda oração, quando o tio termina de orar, ele fala, em nome de Jesus, amém. Tá ok? Por quê? Porque se eu falasse, a minha oração não chegaria até Deus. Eu preciso orar em nome de Jesus para que Deus me escute. A minha ligação com Deus, que liga a minha oração a Deus, é Jesus. Na oração, a gente pode falar qualquer coisa com Deus. Às vezes a gente está chateado, está dodói, né? Então, a gente pode, muitas vezes a gente está muito alegre, então a gente pode agradecer. Quando a gente está chateado, está dodói, a gente pode pedir alguma coisa para Deus, né? A gente pode louvar, como nós fizemos aqui, cantar um pouco. A gente pode falar sobre os nossos pecados, as coisas feias que nós fizemos, pedir perdão para Ele, né? Então, é o seu momento de falar com Deus, tá? Às vezes a gente faz uma oração e tem muitas pessoas junto, né? Por exemplo, na sala de aula, a gente pode fazer oração assim, mas a gente tem que se lembrar que a gente está falando com Deus. Por isso que o tio pede, às vezes, pede sempre para vocês fecharem os olhinhos, porque a gente, quando faz oração, a gente não está falando com as pessoas que estão ao lado, a gente está falando com Deus. Então a gente não pode ficar conversando, né, olhando, prestando atenção em outras coisas, porque é o momento de falar com Deus. Tá? Então, se você for orar com seu pai, com sua mãe, não tem problema. Você vai estar orando e vai falar direto com Deus. Aí uma pergunta, será que tudo que eu pedi na oração, Deus vai realizar? Quando a gente fala com Deus, é como se a gente estivesse falando com o nosso pai. Então, eu te pergunto, se você, quando está conversando com seu pai, e você pede um monte de doce, seu pai vai dar tudo que você pediu? Teu pai chega assim, iria comprar todos esses doces para você comer tudo de uma vez? Nem sempre seu pai vai fazer tudo o que você pede. Por quê? Porque quem sabe o que é melhor, quem está no controle, é Deus. Então, quando você pede as coisas, Deus vai dar aquilo que você pediu, se aquilo for realmente melhor para você. Então, quando você pede um monte de doce para o seu pai, e seu pai diz, não vou dar todo esse doce para ele, vou dar só uma balinha. É porque o seu pai não quer que você fique doente. Tá? E a mesma coisa é Deus. Às vezes você pede uma coisa a Deus e Deus vai ver se aquilo realmente é o melhor para você não ficar doente, para você não ter outros problemas, tá bom? Mas é o seu momento com Deus. Você pode pedir, conversar com Ele, tá ok? Deus gosta da oração sincera. Tem gente que quando vai orar, e antigamente também, ela fazia um espetáculo, né? Ficava na igreja, ficava em pé, né? Começava a falar
começava a orar bem alto, porque queria que as pessoas prestassem atenção nele. Vocês acham que Deus gosta de uma oração assim? Onde a pessoa está falando com Deus, mas está querendo que os outros escutem o que ele está falando com Deus? Né? Que prestem atenção nele, que as pessoas vejam, olha como ele fala, ora bem, né? Não, Deus gosta da oração sincera. Não precisa nada disso, nada disso. A oração pode ser bem simples, tá ok? E tem gente que pensa que se ficar repetindo a mesma oração, Deus vai ouvir. Então tem gente que todo dia fala as mesmas palavras, né? Então chega a ficar igual um robô. Deus, todo mundo, amém. Não. Deus não gosta de oração assim, se a pessoa simplesmente fala as palavras, mas não está entendendo, a pessoa nem está prestando atenção mais no que está falando. Tá ok? Então, quando a gente fala a nossa oração, a gente pode falar do nosso jeitinho, do jeito que a gente quer, como se estivesse falando com um amigo, tá? Se você não quiser falar na frente das outras pessoas, pode ir pro seu quarto, igual essa menina aqui, ó, ela tá no quarto dela, tá? Se você quiser orar junto com seu pai, com sua mãe, também, tá bom? Não tem problema. E quando Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, tinha aquele monte de gente, teve um pessoal que falou assim, Jesus, não sei fazer oração, me ensina. E aí Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Então eu vou pedir agora para vocês, né, dar uma pausa aqui no vídeo, pega uma Bíblia, tá? Um livro, tá bom? Não é em celular, pega em livro. Vocês vão procurar Mateus, capítulo 6, tá? Versículo 9 até o 13. Lá vai estar a oração do Pai Nosso. Eu vou pedir, na nossa atividade de hoje, eu vou falar lá no final, eu vou pedir para vocês decorarem essa oração com o papai e com a mamãe, tá bom? Então dá uma pausa aí no vídeo, vai lá, pega o livro e lê esse versículo. Bem, agora que vocês leram o Pai Nosso, né, e decoraram, eu vou perguntar para vocês uma coisa. Quantas vezes a gente precisa orar? Tem uma data específica? Tem uma hora específica? Orar tem que ser feito todo dia. Todo dia você não come? Todo dia você não acorda? Então, todo dia você vai falar um pouquinho com Deus. Ah, mas eu tenho que falar uma vez só? No mínimo uma vez só. No mínimo. O legal é que você fale mais com Ele. Porque Deus quer ter contato com você. Deus quer ter amizade com você. Como é que a gente é amigo se a gente não conversa com Ele? Tá? Então, não tem uma data específica. Todo dia é dia de orar. É dia de falar com Deus. Bem, agora nós vamos ver o nosso versículo que nós estamos vendo há 2 semanas. Essa é a terceira. Nesse versículo, ele está em Marcos, capítulo 10, versículo 45. Tá ok? O versículo é: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Vou perguntar aqui. Quem é o Filho do Homem? É Jesus que é o Filho do Homem. Jesus estava lá junto do Pai, lá no céu. Ele estava lá no reino, né? E aí ele largou tudo para nascer pobre aqui na terra. E quando ele veio aqui para a terra, vocês acham que ele veio para ser servido? Não. Ele veio para trabalhar por a gente, para morrer por a gente. Então ele não veio para ser servido, ele veio para servir e para resgatar a nossa vida. Vamos ver se a gente decorou aqui, o versículo. Pois o próprio não veio para ser
mas para e dar sua vida por muitos. Conseguiram completar? As palavrinhas ficaram faltando? Vamos ver aqui. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. A atividade. Como falei lá no início, atividade eu vou mandar pelo WhatsApp do seu pai, pode a oração do Pai Nosso, que está lá naquele capítulo lá que a gente viu. Vocês vão decorar, vão gravar com o celular e vão mandar no WhatsApp pra gente, pra mim, tá bom? E para terminar a nossa aula de hoje, a gente vai fazer uma oração, tá ok? Vamos fechar novamente os olhos. Deus Pai, te agradeço pela oportunidade que nos dás de todos os dias orar e falar contigo diretamente, em nome de Jesus, tendo Jesus como ligação que faz com que a minha oração seja ouvida. Te peço que me proteja essa semana que vai começar, de todo o mal, de todas as doenças. Em nome de Jesus, amém. Bem, por hoje é só. Espero que vocês tenham uma boa semana e até a próxima aula. Tchau, pessoal.